no capítulo de número 12. Amém? No capítulo de número 12, nós estaremos no verso de número 12 também. As citações que constam aqui no verso 13b e verso 15, a igreja vai ler em voz alta durante a leitura que o pastor vai fazer, ok? Estaremos indo até o verso de número 19. Eu quero muito pedir a você que se entregue a este momento, que vá na direção do Senhor e peça: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ouvir a voz de Deus ao meu coração, eu quero o consolo de Deus à minha alma, eu quero ouvir a voz de Jesus. Então, neste momento, peça isso em oração logo após a leitura. Diz assim o verso de número 12: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que nos elegeu de antemão para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Nesta manhã, o Teu povo louva o Teu nome. Nós clamamos ao Senhor que esta palavra penetre no mais profundo dos recônditos do nosso coração, limpe-nos, trate-nos, e nos traga a confiança que precisamos nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus que a verdade do Evangelho fique clara, muito clara, e que nos apeguemos a ela. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém e amém. Neste domingo comemoramos o Domingo de Ramos, tradicionalmente chamado assim há muitos anos, desde os pais, ele é lembrado desta forma. A sua importância para nós como cristãos é inegável. O Domingo de Ramos é muito importante para nós. Estamos acostumados a rechaçar todo tipo de coisa que nos lembra o catolicismo romano. Só que o que você acabou de ler no texto não é sobre catolicismo romano e nem sobre protestantismo. É sobre a Bíblia Sagrada e um texto que deixa muito claro coisas que não podemos esquecer. Eu te convido hoje a entrar nessa história que vai ser conduzida ao longo da semana, a partir de agora, iniciando a liturgia de Páscoa da nossa igreja até o domingo que vem.
e eu peço que o seu coração esteja aberto como deve estar. Entre comigo nesta história maravilhosa, que é a palavra de Deus para nós, que é a palavra de Deus. Se você olhar o capítulo 12, você vai ver que 6 dias, lá no verso 1, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Betânia, você lembra a história de Lázaro, de Marta, de Maria. É em Betânia que nós encontramos, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E o que nós vemos aqui é algo magnífico. Se você puder olhar o verso 2, você vai ver que prepararam ali uma ceia, né? Ali não necessariamente uma ceia pascal, mas uma ceia. Marta servia, e olha o que você está lendo aí. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Este banquete é muito significativo. Tal como toda a narrativa que nós vamos ver, ele é extremamente real e simbólico e profético. Jesus está comendo com seus amigos à mesa, num banquete com o ressurreto Lázaro. Olha que coisa. Nós estamos aqui diante de algo que nós sempre falamos na ceia, de que um dia estaremos com o Senhor à mesa, de que esta mesa que vai ser colocada aqui no domingo que vem, ela aponta para outra mesa, onde nós estaremos comendo com o Senhor Jesus e com os santos. Aqueles que nós lemos nas páginas de nossos livros sobre a história da igreja, aqueles que nós lemos nas Escrituras, estarão lá, todos eles, sentados com Jesus, os ressurretos de Jesus com o ressurreto Jesus. Então, o que nós encontramos aqui não é a mera menção de Lázaro à mesa, mas um apontamento profético também daquele grande dia onde estaremos com Jesus. Dentro disso, nós vemos que Jesus toma a decisão de ir até Jerusalém. Esse é o contexto: ressurreição de Lázaro, banquete, tentativa aqui dos judeus de pensarem de que modo Jesus podia ser morto, do verso 9 ao verso 11. Então Jesus decide no dia seguinte, ou seja, 5 dias antes, 6 dias antes, ele decide ir para Jerusalém. É onde nós nos encontramos no verso de número 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido de que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeira e saiu ao encontro dele. Desde o período dos Macabeus, que era comum que libertadores ou possíveis messias fossem saudados com folhas de palmeiras. Então, esse costume já vinha sendo construído há cerca de 400 anos. As palmeiras aqui, na verdade, não são palmeiras diretamente, mas tamareiras, que têm folhas parecidas com palmeiras. E elas estavam perto de Israel e Jerusalém, principalmente, Betânia. Elas podiam ser arrancadas e colocadas rapidamente a fazer isso. Então Jesus é saudado aqui pelos que estão indo a caminho de Jerusalém. Existem motivos para que nós creiamos que essa multidão estava assustando os fariseus. Flávio Josefo, que é um historiador, não é cristão, ele é um judeu, e ele obviamente escreve coisas pertinentes aos judeus. Ele assinala de que anos depois aqui deste evento, foi feito um censo para ver quantos peregrinos chegavam até Jerusalém naquela festa. E ele ficou assustado e relata isso. Foram 2.700.000 peregrinos vindos de todas as regiões do Mar Mediterrâneo, do norte da África, da Arábia e de todas as regiões
de imediato proximidade, 2.700.000 pessoas vindo a Jerusalém para a Páscoa. Nós podemos imaginar em nossa mente, naquilo que Deus nos deu para fazer, que é imaginar também, quantas pessoas estavam ali. Não eram os 2.700.000 ao mesmo tempo, mas você imagine milhares de pessoas com as folhas na mão, assinalando isso, e os judeus, os fariseus, que já haviam se conformado de certo modo, em algum nível, os principais fariseus, de que o romano deixava ele cultuar, então menos mal, ele destrói isso tudo aqui se ele quiser. Então Jesus era um incômodo para esses fariseus, mas eles clamavam, a multidão clamava Hosana. E antes de preparar este pequeno sermão, em termos de duração, eu fui buscar de formas diversas o que Hosana poderia significar. E D.A. Carson, ele fala algo maravilhoso. Ele fala: na verdade, essa multidão estava acenando intencionalmente a chegada de seu rei. Ela tinha consciência do que estava fazendo em algum nível. Ela poderia não saber tudo, mas ali eles estavam fazendo um movimento intencional. Só que nós nunca devemos pegar um texto como esse do Velho Testamento, que está no verso 13, e ignorar o contexto das palavras que vêm antes e depois. Eu estou marcando aqui com esse marcador e também com o meu celular, para que eu não perca o texto, mas eu preciso ir com você até o Salmo de número 118. É de lá que a citação do Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, advém. Eu gostaria que você pudesse, assim como eu, estarrecer-se, ficar estupefato com o que vai ler, vislumbrado com a grandeza desse Hosana. O que é isso? Do que estamos tratando ao balançar as palmeirinhas? Salmo de número 118, vou lê-lo todo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste, e foste a minha salvação. Verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Hosana, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus,
Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até a ponta do altar, as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu intencionalmente, ao invés de falar, ó, salva-nos, eu usei o termo hebraico que está aqui no verso de número 26, Hosana. Sabe o que significa? Ó, salva-nos, ó, salvação, vem agora. Que magnífico! Eles estão dizendo para Jesus, ó, salvação, vem agora, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estão clamando porque o Salvador veio. Mas não tem só isso, né? O Salmo 118 é magnífico. Se você puder dar uma olhada comigo, nós vamos encontrar no Salmo 118 diversas citações sobre a própria obra de Jesus. Você deve ter visto algumas, mas eu te alerto para outras que talvez você não tenha visto. Ali do verso 5 até o verso de número 18, um confronto está sendo travado ou vai ser travado. Esse Messias é cercado por todos os lados. Todos cercam ele. Você leu isso aqui. Ao redor deles, vários inimigos o cercam. E para deixar a coisa ainda mais clara, o próprio Deus o fere, mas não ao ponto de deixar ele para sempre na morte. Ele inclusive diz que a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Verso 17, não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Olha o 18, o Senhor o quê? Me castigou severamente. Esse Messias castigado vai avançando, e o verso 20 nada mais é do que a própria citação do João capítulo 10. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. João capítulo 10, verso 7 diz o quê? Eu sou a porta. Se você avançar e perceber que o verso que vamos encontrar aí no verso de número 27, é exatamente o que você encontra em João 12:35, eu sou a luz do mundo. O Salmo 118, ele aponta para as obras do Messias, ele aponta para as realidades messiânicas. Quando estamos dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, quando estamos aqui mostrando as palmeiras, nós estamos dizendo, ó, salvação vem agora. O que veio para o mundo? A salvação. Nós estamos aqui diante de um texto que nos mostra de que, embora a multidão não compreendesse coisas que nós vamos ver que ela não compreende, ela estava celebrando o que de modo claro também devemos celebrar neste domingo, o nosso Salvador. Nós estávamos à beira de todas as mortes possíveis e da morte espiritual eterna, e o nosso Salvador veio, e ele veio, como nós vamos ver, cheio de humildade, coberto de humildade, mas veio. O Salmo 118 fala de que ele foi castigado por Deus para isso. O Salmo 118 fala de que ele foi cercado por todos que queriam a sua morte, e de fato, não foi livrado de nenhum dos seus gentios. Todos buscaram a morte de Jesus, seus amigos os traíram, Jesus foi abandonado, como vamos ver na sexta-feira. Aqui a entrada do rei, do Messias, nos aponta para isso, mas não somente, nos aponta para o verso seguinte de João, e eu volto para ele. O verso de número 14, onde diz assim, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito, não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Essa citação é de Zacarias capítulo 9, verso 9. E eu vou apressar, porque a intenção é conduzir a história, e nem era um sermão tão completo assim. Mas Zacarias capítulo 9 fala de muitas coisas importantes. Zacarias capítulo 9 fala de que este rei vai destruir todos ao redor.
Zacarias capítulo 9 fala de que não vai sobrar ninguém. E ele, assim como no Salmo 118, ele vai destruir os inimigos. Fala de que o sangue da aliança está sobre o seu povo. Quando Jesus escolheu vir sobre uma jumenta, não foi um acaso. Repare o verso 14. Diz assim o verso 14. Você pode ler o verso 14 comigo, eu acho que sem nenhum problema. Não é? Pode ler? Em voz alta? Ok. Jesus tendo conseguido. Em grego a palavra deixa muito claro. Jesus foi intencionalmente, pediu isso para o cumprimento profético. Não apareceu um jumento. Ele falou, traga um jumento. Eu quero subir para cumprimento profético. Vai até Zacarias capítulo 9. O verso 9, que você já vai olhar comigo, é obviamente o verso que nós estamos descrevendo. Mas dê uma olhada em Zacarias capítulo 9, nos versos que vêm antes e depois dessa parte central de Zacarias, por favor. Zacarias capítulo 9 diz, verso 9: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e, olha só, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Do mesmo modo como falei sobre o Salmo 118, não ignore o contexto de onde a citação foi tirada. Dê uma olhada, por favor, no verso 8 e depois no 10 e no 11. O verso 8 diz assim: eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Verso 10: destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até... Você já leu isso em Atos, capítulo 1, verso 7. O anúncio dos confins da terra. Olha o verso 11, vou deixar que você olhe antes que eu leia. Já deve ter percebido, né? Diz assim: quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. Olha o texto, olha a grandeza do texto. O texto fala sobre a destruição total dos inimigos. O texto fala de que eles estarão sendo restituídos em suas posições. O texto também diz aqui de que até os confins da terra, este Messias esperado anunciará a paz. E diz também que o sangue da aliança está marcado em tudo isso. Ok? Mas isso tudo parece ser grandioso demais. Só que acontece que, e eu peço que volte definitivamente para João, acontece que o que nós encontramos no capítulo 12, no verso 16 e também no verso 34, não parece ser de um entendimento completo. No verso 16 do capítulo 12 diz: seus discípulos a princípio não compreenderam isso. E diz no verso 34, assim: a multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? A multidão que clamou Hosana não entendeu tudo.
Se você vem para ficar para sempre, por que você está dizendo que você vai ser morto? Essas coisas parecem não combinar. Se os discípulos, eles olharam e falaram, e certamente eles entenderam o Hosana. Eles entenderam o Hosana. A afirmação de João não é de que eles não entenderam o Hosana, é que depois eles entenderam o significado do jumento em relação à construção toda. É o jumentinho que eles, depois que Jesus explicou, ou eles entenderam aquilo que apontava para a profecia. Ok, onde estamos? E como isso aponta para nós? Estamos aqui hoje celebrando o Rei Jesus. A entrada triunfal em Jerusalém é lembrada. Nós o louvamos como o nosso Rei. Ele é seu Rei, Ele é meu Rei, Ele é o monarca que está sobre nós. Mas qual foi a grande confusão, ou qual foi a grande falha deles? A falha deles é que eles não entenderam que o Messias precisava padecer. Era necessário que ele padecesse, passasse por muitas coisas, fosse entregue nas mãos dos fariseus, dos escribas e dos principais, fosse morto e ressuscitasse. Isto não entrava na cabeça deles. Esta questão de para sempre e ser morto. Para nós sim, ou deve, o já, eu ainda não. Mas para eles, você não pode ser morto e ainda assim ser o Messias. Você não pode padecer e ainda assim ser o escolhido de Deus. Você não pode ir para a cruz dos pecadores e ainda assim ser o santo de Deus. Você não pode ser as duas coisas. Você não pode, Jesus. Isso era impossível aos olhos dele. É a cruz. Como diz John Stott em seu livro homônimo, sobre a cruz de Cristo, ele fala que a cruz faz isso. Ela assusta você, porque o santo de Deus está coberto de pecados e ainda permanece o santo de Deus. Os santos de Deus ainda pecam e continuam sendo os santos de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã buscando não cometer o mesmo erro deles. E qual foi o erro deles? Achar que aqueles que esperam por Jesus neste tempo verão a sua glória neste tempo. Achar que aqueles que esperam por Jesus nesta terra verão tudo o que Ele é nesta terra. Porque a falha deles é que não pode haver um reino tão glorioso e eterno e você é assim, totalmente desfigurado. Essas coisas não parecem combinar. É a falha fatal de todo o que diz seguir Jesus, mas esquece que nós estamos aqui como santos de Deus, vivendo uma vida difícil, sendo envergonhados, rejeitados, não tendo morada certa, não tendo repouso exato, como peregrinos e forasteiros, e ainda assim, santos de Deus, eleitos de Deus. O nosso erro é esperar que nesta terra venhamos a ter a alegria prometida para outra terra. O reino que começa aqui, mas que irá de se descortinar vislumbrante lá. As glórias do Messias, que olhamos aqui, que são gloriosas no Apocalipse, mas que não vemos aqui. Ninguém aqui, embora ame Jesus profundamente, viu a sua glória como Jesus será visto. Jesus é envergonhado, rejeitado, e ainda assim, ele permanece o santo de Deus. Se você buscar uma visão nesta terra, de coisas gloriosas para esta terra, você vai perder Jesus de vista. Se você não conseguir ver que ele ter vindo num jumentinho, ter sido ovacionado, e depois gritam, crucifica-o, porque a mesma multidão o crucificou, porque ele frustrou as expectativas de prosperidade, liberdade e glória terrenas, que talvez você ainda tenha para este chão. Seja bem franco, quando as coisas apertam,
quando o desemprego bate a porta, quando as pessoas que amamos adoecem, quando as coisas que queríamos, tantos jovens aqui querem se casar, tantos chefes de família querem dar o melhor para os seus filhos, quando as coisas não acontecem, nossa frustração não tem a ver com a glória de Jesus, tem a ver com a busca por este tempo. A mesma que rejeitou Jesus, as mesmas libertações das angústias desse tempo que fizeram com que eles negassem Jesus ao seu tempo. E por isso hoje aqui, Jesus mostra, dentre outras coisas magníficas, de que Ele veio para o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Se você puder ver o verso final, 19, então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Olha o final, pode ler. Eis que, palavra cara para João, cosmos, significa aqui, assim como lá em João 3,16, o mundo todo, a humanidade. E o que acontece logo em seguida, verso 20, ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, provavelmente procurar os dois discípulos que tinham nomes gregos, né? Filipe e André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E eu termino aqui dizendo, quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. E daí seguiu Jesus para a cruz. Se você nesta manhã entende o que é dizer Hosana, ou vem salvação, vem agora, entende muito bem o que é a salvação e sabe que ela não diz respeito às glórias desse mundo. Ore comigo, terminando este culto da manhã, e podendo dizer verdadeiramente Hosana, não parcialmente como eles disseram naquele momento, mas um verdadeiro Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ó salvação, vem agora. Ore comigo. Pai, louvado seja o teu nome. A salvação vem, a salvação veio, a salvação está aqui. Bendito seja o nome do Senhor, que nos livrou do império das trevas, que nos tirou da mais absoluta cegueira, que nos tirou das glórias deste mundo, nos apontando, ó Deus, para aquilo que viria a ser no futuro, e que virá a ser no futuro, a glória dos filhos de Deus. Pai, nesta manhã, que cada um de nós aqui não esteja pensando nas coisas que o mundo aparentemente pode dar. Que os grãos de mostarda aqui caiam no chão para que possam morrer e dar muito fruto. Que todos os homens e mulheres, senhores, senhoras, crianças que aqui estão, tenham consciência de que esta palavra é fiel e verdadeira e de que o Senhor Jesus Cristo mostrará toda a sua glória naquele grande dia. Pai, conserva a nossa fé. Pai, por favor, nos sustenta, somos fracos. Nos ajuda a olhar com os olhos de Cristo, a dizermos Hosana, Hosana de verdade, não apenas, Senhor, em cânticos que às vezes não refletimos como deveríamos. Pai, nesta manhã a igreja te louva pelos teus feitos e clama ao Rei de que não nos deixe confundidos com este mundo.
Perdoa os nossos pecados de busca por resoluções terrenas para alegrias que só são completas em Deus. E nos orienta, e nos aponta para o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até logo mais, estarei em João